O Brasil vai sediar a cúpula dos presidentes da América do Sul em Brasília amanhã, terça-feira. Até o momento, todos os chefes de Estado sinalizaram intenção de participar presencialmente da reunião, com exceção do Peru, segundo fontes ligadas ao Itamaraty. O presidente do Peru, Dina Boluarte, não poderá sair do país, mas enviará o chefe do Conselho de Ministros como representante no evento. O objetivo desse encontro aqui no Brasil é promover um diálogo franco entre todos, com vistas a identificar denominadores comuns e discutir perspectivas para a região. Essa informação foi dada pelo próprio governo federal. E aí a gente tem imagens da chegada do presidente da Venezuela. Vamos colocar no ar, presidente Nicolás Maduro. Aí já é a imagem dele subindo a rampa. Vamos voltar, vamos para a chegada. O primeiro vídeo, chegada ontem, tá? Do ditador venezuelano, presidente Nicolás Maduro, descendo ali no voo, sendo recepcionado no aeroporto em Brasília. Então a gente já vê imagens dele descendo ali pelas escadas. Teve inclusive continência dos militares brasileiros. Esses militares foram bastante criticados aqui nas redes sociais por grupos que são contrários à vinda de Maduro ao Brasil. Maduro, que no governo Bolsonaro era proibido de ingressar no Brasil, né? Maduro, que não teve, pelo governo anterior, governo Jair Bolsonaro, o reconhecimento da sua eleição lá na Venezuela. Assim como os Estados Unidos também não reconhecem Maduro como um presidente legítimo da Venezuela. Ele que é considerado um ditador. E agora, no governo do presidente Lula, né, ele revogou a proibição que existia do governo anterior para a chegada de Maduro, e Maduro vem ao Brasil para a reunião presencial com o presidente Lula. Já também temos imagens, né, de Maduro chegando ao Palácio do Planalto para a reunião com o presidente brasileiro, ele chegando aí, ele, a esposa, junto com o presidente Lula, a primeira-dama Janja. Então, imagens aí para quem está acompanhando o nosso programa, os dois presidentes agora dando as mãos, se cumprimentando, as duas primeiras damas se posicionando ali ao lado dos presidentes. E aí o Brasil está retomando as relações diplomáticas com a Venezuela. Então é isso que o Palácio do Planalto anuncia. E nesse encontro, os Estados Unidos, oferecem uma recompensa de 15 milhões de dólares. Essa recompensa já tinha sido anunciada desde março deste ano. Estados Unidos oferecendo a recompensa de 15 milhões de dólares para quem ajudar a capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O líder chavista, políticos e militares da cúpula do seu governo são acusados pelo governo americano de crimes de narcotráfico e terrorismo internacionais, além de corrupção. Quer dizer que os Estados Unidos assumem a sua incapacidade bélica e de investigação, de conseguir realmente prender e capturar o presidente da Venezuela. Realmente o presidente da Venezuela é um ditador que administra uma ditadura, e ditadura é sempre abominável, seja ela de esquerda ou de direita. O problema é que aqui as conveniências falam mais alto. Os de direita do Brasil estão criticando a vinda de Maduro quando aplaudem a ditadura brasileira que aconteceu. Os de esquerda fecham os olhos para que Nicolás Maduro é realmente um ditador que não valoriza e não respeita os direitos humanos, a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e eles fecham também os olhos para isso. Ou seja, é tudo muito confuso em relação a isso. O importante daí é a manutenção, sim, aí sim, das parcerias econômicas dos dois países, como acontece com vários outros. Repercussão negativa, para boa parte da população, a vinda do ditador Nicolás Maduro sendo recebido aí com pompas e circunstâncias pelo governo brasileiro. Por isso que você acabou de dizer, é um ditador, O governo Lula foi eleito com o discurso da defesa da democracia no Brasil, e aí traz um ditador para uma reunião de cúpula dos países da América Latina. Um ditador que inclusive está sendo procurado por outros países.
os Estados Unidos, onde é o país, né, considerado o berço, o pai da democracia, um dos países mais democráticos do mundo, que não reconhece Maduro, oferece uma recompensa dessa pela cabeça de Maduro, e o presidente Lula recebe, né, Nicolás Maduro dessa forma aqui no Brasil. Sem falar que a gente tem visto, né, desde o governo Bolsonaro, na ditadura da Venezuela, a população da Venezuela está fugindo do país, fugindo dessa ditadura, fugindo da fome, da miséria que foi implantada no governo desse ditador e está buscando refúgio justamente aqui no Brasil. Então, a gente recebeu da Venezuela cerca de 7 mil indígenas venezuelanos em território brasileiro, fugindo lá a Venezuela dizimando os seus próprios índios. 33 venezuelanos, em média, entram no Brasil por hora para fugir da ditadura da Venezuela. São cerca de 800 por dia, tá? O governo Bolsonaro chegou a montar várias frentes, casas para receber esses venezuelanos, né? Abrir lá as nossas fronteiras para receber venezuelanos, abrir casas de abrigo que são comandadas, coordenadas, né, pelas Forças Armadas para receber esses venezuelanos, dar um suporte humanitário a esses refugiados. A gente vê aqui mesmo em Natal nossos canteiros cheios de venezuelanos. Inclusive é de uma tribo indígena aqui chamada Uarau, os venezuelanos que estão aqui em Natal. Pois é, que vieram fugidos da Venezuela, né, pedindo dinheiro para comer aqui, né, miseráveis, deixaram tudo para trás porque o país é comandado por um ditador. Aí o presidente Lula de repente recebe esse homem aqui com pompas e circunstâncias. O que vai fazer com esses venezuelanos refugiados que foram, né, recebidos pelo governo Bolsonaro? Vai devolver para o amigo ditador Nicolás Maduro? Como é que fica a situação desse povo? Eu acredito que os venezuelanos que estão no Brasil ficam até se perguntando como é que fica a nossa situação agora com esse novo governo que é aliado do Nicolás Maduro. Eu lamento muito que o governo do PT, o governo do presidente Lula, tenha dificuldade de reconhecer ditaduras. É um governo que reconhece Daniel Ortega, que é um grande ditador da Nicarágua, e reconhece Maduro, ditador sanguinário, com diversos crimes investigados, com diversas ações não humanísticas e não diplomáticas, que dissolveu o parlamento, que dissolveu o Congresso venezuelano como chefe de Estado. A gente está na contramão do mundo. Enquanto o governo recupera a imagem, tem um quadro no Fantástico, Túlio, que era a bola cheia e bola murcha. A bola cheia do Brasil em relação à política ambiental diante do mundo, reconstruindo essa imagem, aí dá essa bola murcha, essa bola vazia, esse chute do lado de fora em relação a receber ditadores com ponta de Estado, como chefe de Estado. A gente está na contramão do mundo. Enquanto vários países estão a favor da Ucrânia, a gente flerta com a Rússia. Enquanto vários países abolem a Venezuela de meio de negociação por não respeitar direitos humanos, nós recebemos Maduro, que trata todo mundo lá no chicote como chefe de Estado. Lamento essa postura do governo brasileiro de não reconhecer isso. Semelhante aconteceu não com visita, mas a visita indo daqui para outros países de ditadores também. Então, não existe virgem nessa história. Não, mas a gente está condenando, Túlio. Não claro que sim. Tirando o lado de sim nem de mas não. Eu digo porque às vezes aparece uma parte, esquece, né, que a gestão anterior ia e visitava ditaduras. Eu acho que ditadura, vou repetir, eu sou absolutamente contra, seja ela de direita, de esquerda, do que for. Ditadura é ditadura e deve ser repudiada e deve se fazer sempre tentativas no sentido de termos realmente a democracia como parâmetro e não ditadura. Mas o Brasil é um parceiro financeiro, vamos dizer assim, comercial de várias. A gente acabou do presidente vir da China, né? Que é também uma ditadura. Ou seja, Arábia Saudita, enfim. Precisamos separar as situações, parceiro comercial diplomático da questão de ditadura aí, mas infelizmente não se consegue separar isso e todos terminam dando as mãos nesse aspecto. Você falou aí do presidente Lula na contramão, né, do bola cheia, bola murcha, na contramão em relação à Ucrânia. A gente viu o que aconteceu lá na reunião do G7, ele sequer levantou a vista
para cumprimentar. Que não tinha visto o Volodymyr Zelensky. O Zelensky, presidente da Ucrânia. A assessoria de Zelensky disse que tentou por 2 dias seguidos agenda com o presidente Lula para que eles se encontrassem, né? O Palácio do Planalto deu a desculpa que as agendas não batiam, e no único horário que conseguiu da agenda de Lula, o Zelensky não pôde, mas nesse fim de semana Lula ligou para Putin, né? Interrompeu inclusive uma reunião com empresários russos e Putin passou 1 hora ao telefone com o presidente Lula, conversando com ele. Quando retornou à reunião, disse que inclusive tinha interrompido justamente para atender essa ligação de Lula, e na ligação com consentimento de Lula, ele estava lá parabenizando os empresários russos e reforçando a parceria. Então a gente vê que o presidente Lula tem um alinhamento realmente muito grande com o presidente da Rússia, Putin, né? E aí fica se colocando como negociador da paz, mas sequer atende o presidente da Ucrânia, Zelensky. E ainda critica a União Europeia e os Estados Unidos, né? Por estarem apoiando a Ucrânia, ajudando a Ucrânia a se defender de uma invasão. Mas a assessoria de Zelensky disse exatamente o contrário do que você falou. Disse que realmente havia essa tentativa, mas a agenda dele não bateu. Então, não, eles passaram dois dias tentando. Disseram, inclusive o chefe, uma espécie de chefe de gabinete, uma coisa assim, deu uma declaração justamente nesse sentido. O fato é que o presidente da República tem essa relação, e nesse momento, independentemente dessa situação de ter falado com o presidente da Rússia, não significa dizer que ele tem uma posição favorável à Rússia. O que já foi dito, existe um voto, inclusive, mas a posição do dele Brasil. Ele diz na boca, Túlio. Sinalizando, muitas vezes, ele colocar Zelensky na mesma patamar de Putin, ele deixa muito claro o que ele pensa. Ele fez isso no primeiro momento e fez de forma Você não infeliz. concorda comigo que você colocar um invasor e o invadido no mesmo patamar errado? Erradíssimo, concordo. Mas isso aí foi no primeiro momento. No segundo momento, ele já mudou o discurso e fez realmente uma defesa da Ucrânia e combateu a invasão pela Rússia. Então, o fato de estar se movimentando para tentar buscar a paz não deixa de ser uma coisa importante.